Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez na nossa abertura e gols dos 4 semifinalistas do Campeonato Paulista para que vocês entrem no clima. Olha, nós vamos falar muito sobre essas semifinais com aquele que será um dos seus protagonistas, o técnico Vadão do Guarani, nosso convidado de hoje. Será impossível também não falar de uma outra semifinal que tirou o respeitável Barcelona da briga pelo título da Copa dos Campeões da Europa. O time catalão não conseguiu vencer o Chelsea jogando no mítico gramado do Camp Nou, deu empate 2-2. Para falar disso tudo e muito mais, para falar do futebol e da vida, aqui ao meu lado, Vitor Birner, e você verá na sequência, ali na outra ponta, o jornalista Celso Zelt. Boa noite a todos. Vadão, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Eu sei que você deve estar cheio de trabalho, cheio de coisa para pensar, mas a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, até porque você é um grande conhecedor de futebol, gosta de falar, já nos deu algumas aulas aqui antes do programa começar. E a gente tentou também trazer o seu adversário do final de semana aqui, o Klena. Ele tinha compromisso, infelizmente não pôde comparecer, mas seria muito bacana ter você e ele aqui. Não é menos importante tê-lo somente, mas seria bacana, eu gostaria de ver esse frente a frente de você e ele. Esse derby. Você já queria derby hoje. Derby hoje. Quero aproveitar essa semana porque assim, com o futebol de Campinas ressuscitando para começar o derby antes e também para a gente poder falar um pouquinho, acho que da história de Ponte Guarani, né? Porque o pessoal mais jovem não tem noção do que significam essas equipes, né? Na história do futebol brasileiro, principalmente nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80. Que prazer estar aqui num programa VVV, né? Vladir, Vitor e Vadão. E o Vadão jogou no Guarani, conhece bem essa história, né, Vadão? É até surpreendente. Eu cansei de falar aqui, acho que falei umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, no começo dessa temporada, você com a sua sinceridade, falando que o time do Guarani estava jogando até mais do que você esperava que jogasse. Exatamente. Boa noite a todos. É exatamente isso. O Guarani surpreendeu porque nós montamos a equipe de última hora. Nós não temos tempo de preparação no Brasil, não tem a famosa pré-temporada, na verdade, é uma mini-temporada, né? Porque a gente não tem tempo. E o time realmente surpreendeu. No início, a maior preocupação é a preparação física, né? Você não tem tempo de condicionar os jogadores. E a gente foi na superação. E os primeiros jogos nossos foram com equipes que já estavam treinando. Nós pegamos o Oeste, o Mojimirim, o Ituano, todas as equipes que já estavam treinando. Então, a gente teve que ganhar na superação. Mas foi legal. E hoje, né? Infelizmente, o Barcelona perdeu, o futebol está chorando. Né? Então, eu vou aproveitar e vou até falar da nossa enquete. Eu não concordo muito com isso, a gente vai falar disso. No nosso sorteio de hoje, vocês vão ver aí uma camisa do Guarani, também um exemplar do livro São Marcos de Palestra Itália, livro do Celso de Campos Júnior, publicado pela editora Realejo. E a nossa enquete de hoje, não se engane, é claro que é provocativa. Antes de tudo, nós queremos saber de você que acompanha o programa, se na sua opinião o Barcelona continua sendo o melhor. O Barcelona é o melhor time do mundo? Vote, faça seus comentários a respeito. Aliás, o Twitter aqui já está a milhão. E esse realmente acaba sendo o assunto. Hoje o futebol é meio global e acaba sendo realmente polarizando. A maior parte dos comentários é sobre esse jogo. É o melhor time do mundo ainda? Para mim Vadão. Mas eu sei que o torcedor e a mídia, de um modo geral, eles são volúveis. Ele, na verdade, ele não vai ser o melhor do mundo, porque o melhor do mundo vai ser aquele que vencer. Mas ele joga o melhor futebol. Mas para você tem esse conceito? Por exemplo, eu não levo em consideração isso. Para mim, vencer ou não vencer... Na verdade, é que nós estamos acostumados a olhar só o placar, né? Então, a gente olhando o placar do jogo, você tira uma base e faz o comentário. Mas, na verdade, o Barcelona hoje está dando uma aula de como se joga futebol e isso é indiscutível. Pô, eu não vejo outro time que tenha a capacidade de colocar a bola no chão como o Barcelona. Você falou da posse de bola, mas não é só a questão disso, né? É a questão de ver o time que acredita naquele tipo de jogo que ele exerce. Não, e depois outro, ele não ganha, ele constrói a vitória. É diferente de você ganhar um jogo na raça, na velocidade. Ele constrói, ele mina o adversário dentro e fora de casa, que é o que mais me impressiona. Porque ele, ao mesmo tempo de posse de bola que ele tem, o percentual de 70%, 75% dentro de casa, ele tem fora. Isso é que é padrão. Exatamente isso. Então eu acho que por tudo isso, e a marcação, né? São jogadores caríssimos, de muito nome, mas todos eles marcam. Então, por que ele fica 70%? Porque ele toca bem a bola? Não. Também porque ele toca bem a bola, mas porque ele rouba a bola com facilidade. Se você for relembrar o jogo do Santos, você perguntar assim, pô, o Neymar jogou bem? Não dá para analisar, porque a bola nem chegou, né? Verdade. Então, eles marcam muito no campo, sempre no campo do adversário, não recua jamais, independente da vitória, do resultado do jogo. Ele pode estar ganhando de 5, como pode estar ganhando de 1, como está
tá empatando ou perdendo, ele tem a mesma postura. Agora, pede para a turma do Twitter dar um tempo aí, pelo amor de Deus. Ainda é o melhor do mundo, de fato e de direito. E de longe. E de longe. De longe. Então, mas é engraçado que Até sair outro não. campeão do mundo, Ó, né? Não tem essa discussão hoje. Eram 12% de diferença, você imaginar como o negócio não é tão disparado, como as pessoas têm essa... Não, mas esse é o momento. Como elas cornetam. Não, tudo bem, mas Porque, era justamente assim, por ser esse o momento que a gente quis testar. Não há a menor dúvida que, taticamente, tecnicamente, Você coletivamente, o Barcelona é de longe o melhor time do mundo. O Barcelona é um time à parte, o melhor time do mundo é o Real Madrid Dito, e inclusive, depois o Bayern Munique. Dito, inclusive, pelo próprio Fernando Sem a menor Torres. dúvida. Mas eu só vou discordar do Vadão uma coisa. Eu acho, Vadão, que é exatamente isso o futebol. Ou então, pelo menos, o futebol também. Porque é o que você falou, o Barcelona constrói, o outro ganha. O futebol é também saber se defender, é também a superação. É também você pegar um time com 10 jogadores, como foi a Inter de Milão há 2 anos, ou o Chelsea, e arrancar a vitória contra uma equipe superior. Porque se dedicou, porque conseguiu fechar o espaço, porque teve sorte. Eu acho que essa é a magia do futebol. Hoje as pessoas estão, digamos, oriçadas com o resultado, porque eu acho que a derrota do Barcelona, por mais que ela não, digamos assim, seja positiva para quem procura sempre o futebol bem jogado, a arte do futebol, ela, de alguma maneira, ela mexe com a alma do jogo e mexeu com as pessoas. Muito mais do que se o Barcelona tivesse superado o Chelsea. Sim, isso seria o óbvio, né? E o futebol exatamente é a vida, é o óbvio, não é o óbvio, é o que você não controla. A própria classificação de Guarani e Ponte Preta mostrou isso, né? Exatamente, eu concordo com você. Principalmente da Ponte. Nesse ponto eu concordo com você. Agora, tecnicamente, Só nesse, né, Vadão? Só nesse. Não, e a resto- desculpa para Guarani e Ponte é que era um jogo só. Mas e o caso do Barcelona? Foram 2 jogos. o Barcelona foi melhor no primeiro jogo do que hoje. Eu acho, primeiro tempo do Barcelona, no primeiro jogo, não se repetiu mais no resto desse mata-mata. Eu vou pedir até pro Bi Ribeiro estar lá em cima, soltar os lances da partida, se puder, Bi. Agora a gente já atropela um pouquinho o que a gente tinha planejado. E pra gente ver, por exemplo, tem gente aqui falando, o Felipe Canavel, o jogo de hoje foi zebra, quem diria, desclassificado com o pênalti perdido do Messi. Aquele gol faria toda a diferença. Como fez também, a gente vai ver os gols aí, sem a gente ser muito descritivo. O Messi jogou mal. Jogou mal. Aí a gente está vendo o primeiro, quem vai tocar aqui pro lado. Jogou mal, mas continua sendo de longe o melhor jogador do mundo. Mesmo uma coisa jogador. não muda a Agora, outra também. a agressão que você falou aí, tá vendo? Foi isso. O Vitor falou que não tinha visto direito. O próprio Terry depois Pediu falou que tinha que desculpas, ser expulso. Realmente, a jogada sem bola, o jogo nem estava ali. Agora é engraçado como a bola na hora que para e como acha o jogador, né, cara? Aí já tá feito, né? Messi, Aí é a melhor jogada dele, o né? Iniesta. Caixa. Messi perdeu 2 gols. Agora, o zagueiro caminhando, aí você viu o cara batido. Até que o Ramírez vai e faz esse golaço. Golaço. Um belíssimo passe. Um gol de tipo Lampard. Messi. Ele costuma fazer esses Ah, lá gols por Messi, cima. é verdade. Mais é uma verdade. vez, num momento ótimo para o Chelsea. E aí a gente querendo vai ver o lance do jogo. pênalti. Pênalti claríssimo também. Com O Drogba se com o matando. Drogba fazer... Ele não ia dar, hein? Foi o Bandeira que deu. Foi pênalti? Foi pênalti. Nesse momento o Terry havia sido expulso, né? Segundo tempo, começo do segundo tempo. Chelsea entrou para tentar segurar o 2-1 que classificava. E aí o cara viu o Peter Cech. Aí o meu Messi, nesse momento, o louco Abreu. Incrível, cara. Acertando Isso o travessão. realmente foi... Tentou tirar ali, né, Vadão? Sei lá. Não é fácil. Tinha que ser. Hoje era Então, dia a do gente Chelsea. comentava isso também, né, Vadão? A gente vai ver aí um raro chute do Barcelona. Raríssimo É aquilo que eu falo, um time tão seguro do que faz, que chegou Eles- a me dar nervoso. Aos eles não- 35 do Eles não segundo tempo, finalizam, né? Eles Mas finalizam. hoje será que era E aí o segurança? chutão pra frente, a gente vai ver o Fernando Torres fazer o 2-2. Hoje eu senti mais falta de opção A também, frieza, viu, hein? Vladir? É, né? Eu achei, porque aquela linha de 4 e aquela linha de 5 ali na frente, no momento que sai esse gol, eu ia comentar com meu filho que talvez esse jogo fosse o recorde mundial de tempo de um time inteiro dentro da tela da televisão. Fazia muito tempo que eu não via um time inteiro, você contava a qualquer momento O outro do deve ser jogo. Inter e Barcelona, que briga com esse. Quando a Inter eliminou o Barcelona, coincidentemente com um jogador a menos. Mas não numa situação tão duradoura. Foi o segundo tempo inteiro da intermediária para trás. Né? E na hora que eu ia fazer esse comentário, eu contei, não havia 9. Por quê? Porque Fernando Torres estava pronto para receber. Estava mal a bola. posicionado. Estava mal posicionado e acabou dando certo. Essa coisa das linhas tortas, eu acho que tem muito a ver com o futebol. Eu tenho quase certeza de que se hoje não sai a expulsão, o Barcelona teria mais facilidade. Porque não teria linha de 5, linha de 4, o jogo O time seria ficou mais contido, isso é verdade. Né? Mudou o jeito do Chelsea. O Chelsea ficou achou com- um jeito de parar o Barcelona. ficou com um número maior de jogadores por linhas defendendo, tortas, né? E faltou para o Barcelona, que a gente estava conversando também, um jogador, por exemplo, tipo Neymar, que na beirada do campo consegue fintar, né? Um abridor de É, lado. o jogo deles é muito pelo meio, né, Vadão? É o toque. Ou Então, até numa simplicidade, que uma coisa que o Barcelona não cogita usar,
Um pivôzão, centroavantão de área. No segundo tempo, cara, fez falta mesmo. Eu sei disso. Aquele cara que está no banco, você olha o tempo e fala para ele assim, aquece. A torcida grita Washington. o nome, né? Washington, aquela coisa, aquele Washington. O time do Washington, é isso mesmo. Essa é a graça do futebol. O Vadão, que é técnico, sabe disso muito bem. Às vezes você precisa colocar um jogador que é pior tecnicamente, porque ele tem a característica que se encaixa ali, para a parte coletiva, para o time poder ganhar. Senão ele vai colocar centroavante de volante. Porque é o casamento. Às vezes é isso. Você vê, o Barcelona está jogando maravilhosamente bem com um centroavante que não é centroavante, que é o Messi, que é um meia, inclusive. Encaixou. Mas em algumas circunstâncias, como a de hoje, um jogador alto, um jogador de força dentro da área, talvez fosse necessário mesmo. E o que fez o Chelsea com o Fernando Torres, se não isso, né? Um cara que tem uma estrela nos jogos contra o Barcelona, na hora que ele entrou, são 9 gols. Deram as estatísticas ali do número de gols que ele fez em número de jogos contra o Barcelona, era uma coisa absurda. É um cara predestinado a fazer o que fez. E o Torres que está... Para quem não acompanha o futebol internacional, em baixa no Chelsea, a contratação mais cara custou 50 milhões de euros. Um herói totalmente improvável, né? Mas tudo bem, ele foi frio, mas também ele ganhou o gol, velho. Não, o gol nem era necessário. Eu acho que o Chelsea chegar até o futebol que mas para quem está no banco ali, deu uma tranquilidade. Nossa. É verdade. Porque o inverso é verdadeiro. Também, se ele faz 3-1 no finalzinho, acabava também para o Chelsea. O futebol é um pouco até injusto. É verdade. Porque o grande gol, o gol do Chelsea, todo mundo está falando do gol do Chelsea, o gol do Chelsea é o gol do Ramires. Do Ramires. É aquele gol que muda tudo. O outro é sacramento. E o gol do Ramires é o passe do Lampard. E o passe do Lampard. E as pessoas estão falando agora mais do gol do Torres do que no gol do Ramires. Quer dizer, muda tudo também à luz do que sabemos agora, né? Quando teve aquele pênalti lá com 4 minutos do segundo tempo, eu já tinha encomendado a alma do Chelsea ali. Não, mas acho que talvez você tivesse encomendado já quando o Barcelona fez 2-0 no primeiro tempo. Quando o Terry foi expulso. Com 10 jogadores, 2-0, você fala... Mas foi bacana ouvir de você, Vadão, essa coisa do desdobramento que isso pode ter, sem cair naquele lugar comum de falar que foi pior que o futebol, porque vai ser... Mas, obviamente, que o horizonte do torcedor, de quem gosta de ver um futebol bem jogado, ficou mais estreito. Né? E fica a probabilidade de ter um time só jogando na final da Copa dos Campeões da Europa agora é praticamente... Não, agora todo mundo tem chance, né? Exatamente. Essa que é a verdade. Mas o que mostra o futebol é isso, que o futebol é um jogo onde, óbvio que existe a lógica, as melhores equipes são as que chegam mais. Mas tem determinados momentos, como foi o próprio Corinthians, hoje o jogo do Barcelona, em que não é impossível de se vencer, né? Porque o futebol daí, às vezes você vai, cria 10, se você pegar a estatística de quantas bolas o Barcelona chutou nos 2 jogos com o Chelsea e quanto foi chutado. O primeiro jogo era 24 mais de 20 fora de casa. Fora de casa. Fora de casa. Que é um fator. Então, de repente, você vai jogar basquete, o cara vai 30 vezes na cesta lá. Agora certo, você falou... É lógico. Mas então, as pessoas comparam o futebol, às vezes falam isso do futebol, a verdade é que outros esportes não dão essa possibilidade para quem joga, de fazer esse jogo que a gente pode, eu posso considerar covarde até, é um jogo menor. Eu acho inteligente. Não, tudo bem, é verdade, cabe. Mas eu digo muito as pessoas falam isso, Vadão, mas não leva em conta que quando você está jogando tênis, você não tem a possibilidade de só defender. Entendeu? Sim, claro. Quando você está jogando voleibol, você não tem a possibilidade de só de defender. Quer dizer, é uma coisa da dinâmica do próprio futebol, entendeu? Porque, na verdade, a gente quer ver o futebol bem jogado. Mas se você vai enfrentar uma equipe e você tem a consciência que aquela equipe é melhor que a sua, você tem que achar você tem que bolar uma estratégia para vencer a guerra. Você pegar o Santos, por exemplo, na Vila Belmiro, na final do Campeonato Brasileiro, para cima? Pois é. Então, não foi até o... Não, mas isso é bom até para a gente cair no Guarani, porque ao contrário da Ponte, o Guarani apostou mais no jogo do que apostou a Ponte, por exemplo. Tudo bem que tem gente que pode falar, mas o Corinthians está numa fase melhor do que a do Palmeiras, teu adversário era diferente do que o próprio Vadão denunciou isso quando falou como aconteceu com o próprio Corinthians, mas não com o próprio Palmeiras. Quer dizer, porque veja bem, quando eu falei aqui que Guarani e Ponte surpreenderam, aí você falou, não, nem tanto, alguém aqui falou, nem tanto, porque o Palmeiras estava vivendo um momento que não era muito bom. Diferente. Mas eu estou dizendo que surpreendeu, porque no começo do campeonato não se passava pela cabeça de ninguém que fosse acontecer isso. Depois que você chega na fase, o Guarani está numa situação boa, o Palmeiras tá e deu uma queda. O Corinthians não, o Corinthians com a Ponte Preta fez um jogo heróico, realmente. Porque o Corinthians foi melhor em tudo, parece que fez foi 16 pontos ou 18 pontos na frente da Ponte, né? Exatamente, Então, tudo é uma imensidão. Nós ainda ficamos na frente do Palmeiras, né? Pelo critério de desempate, então estava mais equilibrado, vamos dizer assim. Mas o Palmeiras também tem um elenco melhor, indiscutivelmente. Certo? Agora, a grande surpresa do Guarani, por exemplo, foi iniciando o campeonato, quando todo mundo achava que ia disputar rebaixamento.
Falaram que o time era velho, que não sei o quê, não sei o quê. 4 meses de salário atrasado, Exatamente, aí nós superamos tudo isso. Agora, nessa fase, o Guarani já está encorpado e tal. Foi mais até fácil hoje, de fazer um Vadão, você prognóstico. mesmo falou, a campanha do Guarani acabou sendo melhor do que a do Palmeiras. O elenco do Palmeiras, a equipe do Palmeiras. Por mais que é o Marcos melhor. Assunção tenha falado antes do jogo que o grande é o Palmeiras. Apesar que ela melhora um pouquinho, porque o mesmo número de pontos, saldo de gols do Palmeiras maior, mas o Guarani com uma vitória a mais, ou seja, é bem equilibrado. Né? E depois a gente também colocou na cabeça do jogador, nós sabemos que o Palmeiras tem um elenco melhor, nós temos que está dentro da nossa realidade. Para a gente vencer o Palmeiras, nós temos que fazer isso, isso, isso. Nós vencemos os 2 jogos com o Palmeiras. Jogando melhor ambos. Jogando melhor. Isso te ajudou também, né? Porque daí você está quente com o adversário também, né, Vadão? Não tem muita surpresa. Você já viu que pode ganhar também. Isso também te deu uma... Porque, veja bem, nós empatamos com o São Paulo no Morumbi, empatamos com o Corinthians no Pacaembu. Ganhamos 2 vezes do Palmeiras, só perdemos para o Santos num jogo em que nós até jogamos melhor que o Santos. Se você tá vendo os gols aí, apertaram bastante. Exatamente. E essa também, a situação de jogo, né? Fazer um gol olímpico depois de ter passado o primeiro tempo todo na expectativa do gol, né, Vadão? E depois foram 7 minutos que te deram aí uma vantagem 2-0, apesar da vantagem 2-0 ter durado muito pouco. Durou muito pouco, né? Aí o terceiro gol deu aquele alívio, né? Mas a gente estava vibrando ainda, tomamos o segundo. Mas veio lá no finalzinho também, né? O terceiro, né? Aí deu pra gente administrar. E na hora que você viu o Henrique fazer o segundo dele, né? Eu gelei, né? Relógio não anda. Agora, a gente passou, é engraçado porque tem uma contradição nisso tudo, né? A crônica esportiva, de um modo geral, passou as 19 rodadas de classificação do campeonato batendo na tecla da diferença técnica que existia entre os grandes e os times do interior. Para a gente, no final, desaguar nisso que a gente está vendo, Vadão. Como é que isso bate em você? Você é um cara que dirigiu grandes equipes, você é um cara que está vacinado para isso. Não, a maneira que a mídia enxerga um time do interior afeta os jogadores, por exemplo? Você chegou a falar com eles em algum momento sobre isso? Falamos muito, porque a gente não pode... O que, por exemplo, Vadão? Não, você não pode mentir. Por exemplo, foi feita uma estatística essa semana dos valores que o Palmeiras gasta e tal. Aí falar, contrato do patrocínio do Palmeiras, televisão, sei lá quanto, 70 milhões. Guarani, 0. Então não tem como você não falar. O Guarani não tem contrato com a Globo, não tem contrato com ninguém, certo? Tinha um dinheiro da federação para o Campeonato Paulista que a outra diretoria já tinha adiantado grande parte. Então, na verdade, o Guarani não tinha nada. Mas não é nem financeira a conversa que eu queria propor, é no sentido de mexer com o brilho do jogador, porque o jogador está no time interior, ele no final acaba tendo colocado em dúvida a sua capacidade técnica, porque sempre dizem que tem um abismo separando o cara. Mas aí, partindo da financeira... Para chegar na humana? Para chegar na técnica... Você tem que pegar o elenco e mostrar a realidade. A realidade é essa. Agora, nós temos que comprar a ideia. Vamos mudar a história do Guarani? Essa foi a ideia. Vamos resgatar a imagem do Guarani? Os jogadores que foram contratados, os experientes, os mais experientes, quando a gente contratou, a gente falou, olha, nós viemos aqui para resgatar a imagem do Guarani. Todo mundo comprou a ideia. Então, todas essas críticas, essa diferença grande, falar que o time era velho, tudo isso serviu para nós como motivação. E quando falava assim, olha... a diferença é muito grande e é realmente muito grande. Né? Financeiramente já disse, porque aí você pode contratar. Por esse lado foi bom acabar no derby, Vadão? Que é uma coisa também difícil de entender, porque quem conhece a história do derby campineiro de perto vê que é uma pedreira sem tamanho. O derby eu acho assim, ó. Você ainda preferia assim do que ter que enfrentar um grande na semifinal? Olha, todo mundo... Entre a cruz e a espada. Veja bem, todo mundo... A maioria dos treinadores, e é uma grande realidade, a gente não pode chegar aqui e passar pessimismo, certo? Você está aqui, tem uma torcida, tem uma cidade, tem uma série de coisas. Então você fala, não, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Não, é verdade. Mas eu tenho certeza, eu falo por mim, o Guarani, jogar com a Ponte, é muito mais equilibrado do que jogar com o Corinthians. É um campeonato dentro do campeonato. Não adianta eu querer chegar aqui e passar para o torcedor do Guarani, é uma coisa que não é verdade. Então, melhor o derby mesmo. O derby é melhor. Tecnicamente, Guarani e Ponte estão no mesmo nível. Então, você tem uma chance maior, 50% para vencer e 50% para perder. Você joga com o Corinthians hoje, você tem 30%, 40% por 60%, 70%. Essa é a grande verdade. Agora, a gente não pode mentir. E que jogo que você imagina, Vadão? Porque agora, nas quartas, o que a gente viu foi uma Ponte, fez uma partidaça realmente, mas com uma vertente muito defensiva. Você acha que o derby vai ser um pouco assim também? Não, é diferente. Ou é igual para igual? Na verdade, a Ponte, veja bem, O que você imagina que você vai? Não, eu imagino o seguinte, a Ponte vem jogando com o Roger na frente, com todo mundo chegando de trás, faz tempo. Não é por esse jogo do Corinthians que eles fizeram. Isso só Inclusive, acentuou, né? No derby lá, que foi 1-1, eles jogaram assim também. Só que jogou o Henrico.
Né? E o Cicinho também jogou. Parece que fez uma partida muito boa. Eu assisti um pedacinho do jogo só porque a gente estava... E foi muito bem agora também, né? Muito boa. Então, a Ponte já vem jogando assim, não fez contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ela se preocupou em defender um pouco mais e jogar no contra-ataque, porque era o Corinthians. Mas o padrão da Ponte é esse. E não deve mudar no derby. O que mais me impressionou na Ponte contra o Corinthians, normalmente quem joga contra o Corinthians pressiona aquela saída de bola, não deixa jogar, não deixa o meio campo jogar. A Ponte conseguiu fazer essa transição, conseguiu em alguns momentos ter a bola no meio campo e acabou esfriando. Esfriou a torcida, esfriou o Corinthians. Aí achou um gol na falha do Júlio César e aí o comportamento do time do Corinthians mudou. Porque não passa na cabeça de ninguém que vai um jogo assim, desse que vai estar 2-0 para a Ponte no primeiro tempo. Não passa na cabeça. Quer dizer, não passa na cabeça dos profissionais, sim, olha, vamos tomar cuidado, você sabe. Mas mesmo assim, é duro para quem está, por exemplo, a reação da torcida, do próprio jogador, pô, daqui a pouco 2-0 para a Ponte, num jogo decisivo onde o empate vai para os pênaltis. Tem que ser o dia que tudo se encaixa mesmo, né? Os dois jogos mostraram isso. Então, quando falou, é um jogo, eu sempre falava para os jogadores nossos, gente, é um jogo só. Um jogo só não é o melhor que vence, é quem joga melhor. Naqueles 90 minutos a gente pode definir. Se não definir, vai para os pênaltis, que aí é igual para todo mundo. Pô, eu vou pedir para você também, Vadão, falar um pouco do clima da cidade. A gente vai ver agora, é óbvio que a Campinas está revivendo esses bons tempos, como o Vitor Biner falou aqui há pouco. Realmente o derby é muita tradição, muita coisa em jogo. Em todas as esquinas, claro, o assunto é esse. A gente vai ouvir aí dois torcedores e reparem aí no Bugrino, que é uma figuraça. A expectativa é boa, que tenha paz e que vença a Ponte Preta. É o seguinte, né? Tenho certeza que o Guarani vai passar aí, né? E vai chegar a finais aí. Só dá bugrão. Arrisca um palpite. Ó, o time do Guarani, esse aqui é Emerson no gol, Osiel 2, Domingos 3, Neto 4 e Bruno Recife 6. Meio campo, William Favoni no lugar de Wellington Monteiro vai com a 5, Fábio Bahia 7, Danilo Sacramento 8 e Fumagalli 10, é o Fumagouro do Guarani. No ataque, Fabio número 11 e Bruno Mendes número 9. Treinador do Guarani, Oswaldo Alvarez, Vadão. No banco de reserva, Juliano 12, 13 para André Leone, Everton Páscoa número 14, 15 Rafael Araújo, 16 para Tiaguinho, 17 Max Pardalzinho e Ronaldo 18. Qual é o seu palpite do jogo? Quanto vai dar? 1-0 Bugrão, ferrado. Meus auxiliares perderam o emprego. Escalou pra você, Vadão, não precisa mais ninguém. Não, mas você vê que é até gozado. o banco tá perfeito. Não, mas você vê quando uma equipe vai bem, o torcedor sabe quem é o time. Coisa rara Ele nos só dias de cometeu hoje, um hein? erro aí porque... Ele acertou tudo. Acertou tudo. Não, na verdade ele acertou tudo. Ele só cometeu um erro porque o William Favoni tomou o terceiro amarelo, né? E que realmente jogou contra o Palmeiras. Então ele acertou em tudo. E o banco está bem próximo também da realidade. Agora, eu acho que o Jairzinho, Mas um pouco ele auxiliar, adiantava dos teus relacionados. Os auxiliares caíram. Uma coisa que eu acho muito legal, a Ponte tem muito, o Guarani também, é que eles ainda mantêm torcidas de verdade. Tem as suas torcidas. Não, não torce o torcedor torce pro Guarani e torce pro São Paulo, pro Palmeiras. Não existe isso. não. É torcedor do Guarani. E é não há torcedor da Ponte necessidade Preta, sabe? disso. Quem torce para time Exatamente. grande, time de tradição, Ponte e Guarani ultimamente não têm sido chamados de grande, mas são times de tradição, né? Não é a primeira vez que disputam um lugar em final de Paulista. Mas se você for pegar quantos jogadores Guarani e Ponte Preta que serviram à seleção brasileira. Nossa. Então a história de Guarani e Ponte é muito forte realmente. Se enfraqueceu ao longo do tempo, ao longo das mudanças, lei de passe, uma série de coisas. Entrou a crise, o interior de São Paulo, que era muito forte, também está em baixa, né? Você, inclusive, sabe disso porque era jogador do Guarani, não é? Eu joguei no Guarani em 74, comecei na base do Guarani em 74. Tinha já gente o boa, Guarani tinha o era a Amaral equipe lá, modelo, né? O Amaral já era do profissional. Já estava do profissional, tinha subido. Já. E o derby completando 100 anos, né, Vadão, também. Foi. Tem toda uma... Derby centenário. Escreve aqui o Cláudio Rinaldi, corintiano de Leme, aqui no interior de São Paulo. Aliás, foi um dos primeiros e-mails que a gente recebeu no dia de hoje, que ele falou o seguinte: se a mídia soubesse aproveitar o derby de Campinas, tanto a televisão como os clubes lucrariam. Juntas, as duas torcidas somam 500 mil de pessoas. Ao excluir um jogo desse da TV aberta, todos desperdiçam uma oportunidade histórica de ampliar a participação dos clubes médios no futebol paulista e brasileiro, diz É ele. verdade, o maior público de um derby foi no Pacaembu. Um jogo Foi. no Pacaembu em Foi um jogo no 79, Pacaembu, deu 37, 38 mil pessoas para ver Ponte e Guarani. O problema do jogo... O
que você está sentindo da cidade, Vadão? A Juliana Gaudiano trabalha com a gente aqui, estava comentando, eu confesso que eu não vi a declaração do Denis, goleiro do São Paulo, que foi revelado pela Ponte Preta. Foi jogador meu, ele falou o seguinte, que ele não gostaria de estar em Campinas no domingo, porque ele sabe que é um jogo complicado, tem muita gente que sai de casa só para badernar, entendeu? Porque a gente sabe que o clima não é o que a gente gostaria de ver num jogo que tem toda essa história que o Celso mesmo acabou de acertar. Na verdade, foi uma surpresa tão grande. Acho que a ficha do torcedor está caindo agora, hoje, amanhã, porque a Ponte se classificou às 4 horas da tarde. E o Guarani jogou às 18h30. Às 8h30 da noite. Então, quando acabou o jogo às 6 horas, nós estávamos fazendo aquecimento, né? Então, o que aconteceu? O torcedor Ponte Preta começou a vibrar, o Guarani também venceu. Então, virou uma festa para os dois lados. E eu acho que agora que está caindo a ficha, é o derby. Tinha até corinha, como agora é que era? Vai ter que... aí, o derby vem aí? Como é que no Guarani? Tem de tudo. Agora, essa preocupação com a violência é muito séria em Campinas, é muito séria. A gente já pediu, os treinadores pedem, faz reunião para cá, para lá, mas... Eu considero essa coisa de torcida única no jogo realmente a morte do futebol, entendeu? Mas no histórico que se tem do derby e nos acontecimentos mais recentes, acho que teria sido muito prudente se a federação não tivesse entrado no meio e decretado essa coisa de dar os 5% de ingresso para a torcida da Ponte nesse primeiro jogo, já que são 2 jogos, entendeu? Eu não sei, é tão difícil falar uma coisa dessa. Não, é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas... O policiamento no jogo, o jogo de grande risco, foi o derby lá. O Guarani entendia que tinha que tirar de Campinas, porque o rapaz tinha morrido fazia 3, 4 dias. Né? O torcedor do Bugrino foi morto. Num jogo de categoria de base? Eu estava assistindo o jogo. Você estava assistindo? Tava infantil e juvenil, né? o derbinho que eles falam. Então, as 2 categorias menores estavam jogando, terminou o jogo, houve um incidente e o rapaz faleceu. Inclusive, um rapaz que não era de briga, não era nada, era um cara muito boa gente. Né? Vivia com a gente lá no estádio. Então, o grande jogo de risco foi aquele, que a gente entendia que tinha que tirar, não tirou. Né? O policiamento fez um trabalho extraordinário naquele jogo, não teve um problema. Mas vaziou, né, Vadão? O pessoal ficou com medo, deu menos público Não, deu menos público que se esperava, quer dizer, foi ruim nesse sentido, mas o policiamento fez um trabalho muito bom. Porque, na verdade, a briga não é dentro do estádio. Porque dentro do estádio está dividido, né? Porque o policiamento vai lá, cerca, tem um espaço grande, tem policiamento. É verdade. O problema não é lá. Às vezes existe algum incidente, que nem houve lá no derby, que o cara da Ponte Preta foi infeliz e fez uma provocação no microfone. Aí os caras colocaram fogo, a torcida do Guarani se sentiu... Mas ali não houve confronto. O problema é na rua. Né? Esse que é o grande problema. E limitar o número de pessoas numa situação, digamos, de exceção como essa, um jogo decisivo, não vai, de uma torcida não vai resolver. Os caras que querem brigar vão para a rua. Até porque é fora do estádio. Como... E eu tenho uma opinião diferente um pouco da sua, Vladimir, numa coisa. Eu acho que o fato de Guarani ter conseguido uma colocação melhor, ter uma pontuação melhor, e de jogar em casa, eu acho que a coisa mais certa é dar 5% ou 10% para a torcida adversária. É uma vantagem adquirida esportiva. Não é. Eu não acho que... E é no mínimo gentil, né? Mas veja bem, tem um detalhe que aí eu vou defender a diretoria do Guarani. Por quê? Porque no derby passado, quando estava muito evidente lá a violência por causa da morte do rapaz, o que aconteceu? Tentou tirar, não foi reunião para todo lado, na prefeitura, é prefeito, é policiamento. E aí, limitaram os ingressos do Guarani, 5%. O Guarani não achou justo agora, a Ponte está pleiteando mais. Não, mas por que naquele jogo nós tivemos que ter só 5%? E agora a Ponte Preta está pleiteando mais. Então, aí a briga dos ingressos é em virtude do jogo passado. Não, mas presta atenção, só para eles saber. Eu concordo totalmente. Eu acho que tem que ter 5% dos torcedores da Ponte. Eu acho que tem que ser exatamente igual. Tá. A coisa, eu acho que tem, E é o que vai ser. Aqui, por muito tempo, por exemplo, acontecia de um time, por exemplo, o Santos vinha jogar no Morumbi contra o São Paulo, contra o Palmeiras, e a torcida que chegasse antes tomava lá a arquibancada. Sempre Eram assim. 12 gomos, 7-5. Mas quando o time daqui ia jogar na Vila Belmiro, ele ficava lá no cantinho atrás do gol. Isso esportivamente não é justo. Até pelas capacidades. Do mesmo jeito que o Corinthians até hoje não vai jogar no Palestra Itália, onde o torcedor do Palmeiras se impõe, não tem mais palestra, e São Paulo e Santos têm que ir lá. Isso esportivamente não é justo. Então, no caso, acho que foi feita justiça esportiva. Foi feita justiça porque no jogo anterior limitaram os ingressos do Guarani. E o Tele vivia reclamando porque tinha uma época que só o São Paulo ia à Vila. Sim. Palmeiras e Corinthians não iam à Vila. Né? Na época da briga com o Fará do Cotelê. Exatamente. O Fará facilitava muitas coisas para o São Paulo naquela época, né? Bom, ele queria provar para todo mundo que o Campeonato Paulista era mais importante que a Libertadores. Acabou saindo como saiu da federação, teve que sumir.
E a gente sabe hoje que é mais importante. Ô, Vadão, antes de a gente fazer o primeiro intervalo, vou só te fazer a pergunta aqui em nome de um tuiteiro que diria que é o mais sarcástico de todos até agora. Ele quer saber se você frequenta o cardiologista, começou a frequentar ou se já frequentava o cardiologista depois que passou a ter que comandar o Domingos. Na verdade, eu trabalhei a primeira vez com o Domingos na Portuguesa. Depois levei ele para São Caetano e levei para o Guarani. O Domingos... Pô, o coração tá bom demais. Não, tá bom. E o outro Domingos é um cara totalmente diferente dessa imagem que foi pregada nele. Fora de campo, né? O rótulo é um problema. Não, fora e dentro também. Ele tá jogando no futebol hoje, você não vê o Domingos tomar um cartão. O último cartão que ele tomou foi eu que pedi, para que ele ficasse fora do jogo do Botafogo de Ribeirão, para ele poder zerar para jogar essa fase, que nós já estávamos classificados. Quem diria, só você mesmo com esse histórico vai ter que pedir pro Domingos tomar Eu pedi pro Domingos. Aí ele foi lá, retardou um tiro de meta no final do jogo, tomou o cartão para que ele pudesse jogar agora contra o Palmeiras. Então, o Domingos é um cara, um profissional acima da média, é um cara muito comprometido. E eu assumi essa responsabilidade do Domingos, porque era injusto um cara tão batalhador como ele é, ter uma fama que não condiz com a realidade dele do dia a dia. Então a gente brigou em cima disso, até quando a gente levou o Domingos para lá, até a diretoria do Guarani falou, mas será? Tanto é que o Domingos só fez contrato até o final do Paulista. Agora está uma correria lá. Todo mundo tinha um pé atrás. Pois a própria imprensa, muita gente da imprensa criticou, torcedores ficaram... Até eu tive uma reunião com uma das torcidas organizadas, falei, pode ficar tranquilo que vocês vão ver. E hoje o Domingos está parecendo o Gamarra, né? Não faz uma falta. Na Portuguesa essa fama foi inclusive cultivada, fizeram uma camiseta, era na época que você estava lá, né? Sou amigo do Domingos, vai encarar. O rosto do Domingos vendia lá na boutique do Canidês. Aí agora, sabe a pergunta que fizeram para o Domingos na coletiva de hoje? Não. Fizeram de hoje ou de ontem? Não, de hoje. Fizeram a pergunta para o Domingos assim, pô, mas por que você não, que deu aquela confusão, você não foi lá na confusão? Quer dizer, estão cobrando do Domingos. Estão cobrando do Domingos agora que ele tem que entrar em confusão. O Roger é briguento. O Domingos vai ser testado. A gente vai descobrir se ele mas já jogaram. Foi testado o jogo no Engenhão. Mas esse jogo é jogo diferente. O jogo no Engenhão. Agora vale tudo, Esse jogo é diferente. Se tiver que entrar armado. O próprio jogo no Engenhão com o Botafogo foi um jogo quente, meu. Ele segurou... Não tem problema, entendeu? O que a gente não pode, como treinador, é saber que o Domingos é um cara muito voluntarioso e você pilhar o cara, né? Chega, hein? Dá uma chegadinha. Pô, se você for falar isso pra ele, você tem que falar o inverso. Cutucar a onça com vara curta, como dizia. Bom, o Cartão Verde faz um rápido intervalo. A gente já retoma o papo aqui com o Vadão, nosso convidado de hoje. Vamos falar também do Palmeiras, o time que o Guarani do Vadão eliminou do Campeonato Paulista. E amanhã enfrenta o Paraná pela Copa do Brasil. Até já.